Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Neste feriado de Corpus Christi, dia 15 de junho de 2017. O dia hoje foi praticamente todo ele voltado às críticas, aos comentários, aos ditos e não ditos, às opiniões das mais diversas possíveis e imagináveis, mas todas elas se reportando à desocupação do prédio que pertence ao governo do estado. Desocupação que na verdade foi a reintegração de posse de um prédio e depois o que fazer com aquelas 70 famílias da ocupação Lanceiros Negros. Isso é uma coisa que já vem sendo tratada há bastante tempo aqui, isso já deu muita confusão. Ontem ainda, quando estávamos fazendo o programa, algumas pessoas mandaram um e-mail e disseram, sabe o que está acontecendo no centro da cidade? E eu não sabia, a gente não comentou, muita coisa nós falamos ontem, mas ontem foi desocupado aquele prédio que pertence ao governo do estado, na Andrade Neves, esquina com a General Câmara. E foi bem confuso, vamos tratar certamente sobre esse assunto aqui, teve diversos desdobramentos, isso. A Assembleia Legislativa se manifestou, já que um deputado da Assembleia que estava tentando defender essas famílias acabou sendo retirado do local, algemado, não foi preso. O comandante da Brigada Militar disse uma coisa, ele disse outra. Já o Ministério Público já está tomando uma providência, acha que tem que ter algumas providências a serem tomadas do que fazer com essas famílias, enfim. E como isso é Brasil e a piada pronta sempre aparece, não é que um guincho da balada segura tem que ser multado, tem que ser recolhido, mas quem guincha o guincho da balada segura? Como é que é o negócio? Sabe por quê? Porque a documentação do guincho e do motorista do guincho é irregular. Só faltava o motorista do guincho estar bêbado. Como é que a gente vai fazer? Quem é que vai me explicar isso? Que várzea, gente. Pode isso. É assim que depois a gente ri, a gente faz palhaçada. Fiscalização da fiscalização. Não é, o Brasil é a piada pronta. É a piada pronta. Os que deveriam dar o exemplo, não dão. E de mau gosto. Mas os policiais que sempre puxam no sistema, antes de começar a balada segura, se os carros, enfim, que estão envolvidos na operação, como os guinchos, estão regulares ou não. Nesse caso, não estava nem realmente o motorista e nem ninguém estava regular. Vamos começar aqui, ó. Licenciamento vencido e o motorista não tinha habilitação específica. Nossa, não tinha para prestar serviço. Só faltava estar bêbado. Só faltava estar bêbado. Não sei, eles não disseram. Não disseram. Inacreditável. É inacreditável. Então, já que é para entregar, vamos combinar o seguinte. No trajeto que eu faço para vir para a televisão, eu passo pela Vicente da Fontoura e aquele maldita quadra entre a Santana e a Bento Gonçalves. É proibido estacionar do lado esquerdo, nem pensar, do lado direito tem um horário e proibido. Agora abriu uma borracharia do lado esquerdo. E quem está sempre estacionado ali? Um carro guincho. Sempre. Alô, EPTC. Eu já cansei de reclamar e de falar aqui. O carro guincho, aquele mesmo que vai tirar os carros que ficam estacionados ali. Tá ali. Porque ele é amigo do cara da borracharia e eu sou testemunha ocular porque passo ali todos os dias e invariavelmente, e ele é, sabe qual é a empresa? Urgecar.
Eu jurei que eu não ia contar, mas agora eu contei. Agora eu contei. É da Urgecar. Ele tá ali conversando com os donos da borracharia e não me diz que ele tem sempre um pneu estragado. E ali não pode fazer espera. Sempre ali. Já falei, agora contei. Bom, E aí os nossos E olha, e aquela telespectadores- quadra é trancada. É horrível É aquilo o ali. mesmo trajeto que eu faço, a quadra é muito trancada. é muito trancado. E os telespectadores, falando em trânsito, sempre se manifestam, né? E aí depois eles multam alguém por estar com a luz da placa queimada. Exatamente. Responde sim. Exatamente. Tem uma encrenca de trânsito que é histórica aqui em Porto Alegre. Eu já uma vez levantei a questão na época do Capelar, o Capelar disse que ia ver e ficou por isso. No Jardim Leopoldina, Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, foi feito um corredor exatamente para facilitar a circulação. Só que em frente ao Jardim Leopoldina, os prédios do Jardim Leopoldina, os carros estacionam para ir ali na padaria, na farmácia. Em vez de estacionar nas transversais, eles estacionam na Baltazar. Resultado, fica um corredor numa pista só na hora do rush. Perto do Nacional ali? Isso. Sei lá. Isso. A fila vem aqui embaixo na Manuel Elias. Por quê? Porque chega ali e afunila, né? Afunila. Tudo porque os carros ficam estacionados. Eu já pedi para a EPTC, gente, facilitem a vida, põe placa lá, proibido parar. Põe um azulzinho lá, quando alguém quer um azulzinho, chega, pipi, o moço, sai fora. Pronto, tá resolvido, não precisa multar. É? Mas, olha, não pode parar aqui, porque isso aqui é um corredor. Mas não adianta, os caras param, ficam estacionados, chega ali, estrangula, forma engarrafamento. Tem coisas que são de fácil solução, eu não sei por que elas não acontecem. Parece piada de português. Hoje eu vi uma história de um português na Ilha dos Açores, nos Açores, lá o arquipélago dos Açores, que o cidadão resolveu fazer fotos de um touro. Aí começou a fotografar e o touro vinha vindo, até que o touro deu uma cabeçada nele, pisoteou ele, essa coisa. É o mesmo que a dona Magda contou aqui. Como é que um carro, um guincho, pode, irregularmente estando, levar carros irregulares? Mas não também pode irregulares. só quero saber respeitar quem é que descobriu Azulzinho é uma isso. ficção, Marne. É uma Que ficção. bárbaro, isso. parece piada de português. Quem foi o Fradinho que descobriu isso? É um disco voador. Eu disco voador, isso é disco voador, já deu briga na Grenal. O âncora ficou bravo comigo, Parou. me encheu de tudo, mas ontem na noite lá na WA, todo mundo disse que eu tenho razão, que eu sou o cara do programa da Grenal. Inclusive na WA ontem aconteceu a coisa mais hilária. O que aconteceu? Eu fui num visual dandy, né? Muito legal. O que é visual dandy? Visual dandy tu põe uma roupa preta com um tênis branco e coloca um colar aqui, sabe? E um óculos tipo esse aqui com leite amarelo, mas não foi esse aqui, uma bandana. Aí chegou um cara forte, todo musculoso, assim, Chicão, sabia que tu já ficou com a minha mãe? Eu digo, opa, como assim? Tu teve com a minha mãe? Eu digo, eu tenho um filho, não sabia. Um cara forte. Aí eu disse que não me lembrava, o cara disse, então tu tá ofendendo a minha mãe? Então, a minha mãe foi apenas uma aventura pra ti. Eu não sei. A minha vida é um déjà vu, é um ano É o eterno Dia dos Namorados. É o eterno Dia dos Namorados. O cara ficou de marcação. A vida dele é um Mas a mãe dele eu acho que devia ser bonita, porque o cara boa pinta pra caramba. Viu? Quantos anos tinha morrer? O cara devia ter uns 28, 29, é mais forte pra caramba, todo riscado. Mais que eu, né? Viu? Aí você faz aí, Então é filho dela. Ele é um filho. Sabe assim como tu? Ele tinha o quê? Uns 28? Então era teu neto. Começou, Chicão. E eu trabalhando pra ele ao meio-dia, no Marquês, lá do Quality com o japonês. Começou a te desconstruir. Chegando com o Walter, o melhor advogado é o Vitorino. Tu dá luz pra cego, é isso que acontece. Esse é o problema. Pra que tu faz isso? Tá tão bonito Eu acho hoje. que esse cara era teu tão filho. bem vestido, de camisa piscada. É que é mais forte que eu. Ele não aguenta, ele não Eu aguenta. tento me controlar, né? Eu tento me controlar. Mas é mais forte que eu. O Marcelo Metalúrgico lá de Caxias, que diz, pô, não sacaneia o Chicão, eu gosto do Chicão. O Ele Chicão é deixa meu ídolo. quicando. O Chicão é meu ídolo. Tá, então eu vou deixar picando uma hoje. Que houve? Eu liguei pra dona Karina Cartomante, que é minha amiga, considerada a melhor cartomante do Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. E ela não erra, Karina. Só pra ter uma ideia. Karine ou Karina? Karina. Ela atende no office do Praia de Belas, ali com... Ela tem um escritório ali, numa sala muito legal ali, com cafezinho, Coca-Cola. E eu disse assim... Agora só pra ti. Só né? pra ti. Só né? pro Flips. Aí a nossa bancada, muito legal. Eu quero saber o seguinte, tu joga carta pra mim uma hora aí, e ela joga pro telefone.
para minha colega Jéssica, sabe? Que de vez em quando dá umas queimadas em mim. Porque entende? tu merece. Não, ela diz assim, Chicão, tu tá autorizado a dizer isso em nome dos meus 20 anos de cartomante e também mãe de santa. A Jéssica tem muito ciúme de ti e ela tem um amor enrustido de ti. Ah, mas essa tua cartomante é um mandrake, né? Eu sempre desconfiei. Viu? A cartomante não erra. Ô, Vitorino, no dia em que Cartomante eu tiver boa. um Não te mete, Vitorino, não te mete. Chicantofone, tu me enforca, pelo amor de Deus, porque aí eu já vou estar no auge da loucura. Não, mas não força, Mas ninguém tá forçando. A cartomante só jogou a operação. Ela eu nem jogou, fiz mas essa saiu história aí. errada essa Ela chegou a jogatina. Bangu, não. Tu nem tá afim desse rolo. Não tô afim desse rolo. Esse rolo é que nem disse uma amiga acho minha. também. Aquela mina lá na tua bancada, Chicão, ontem nada. É muito mimimi. Fica comigo. Eu sou uma aeromoça maravilhosa. Me dê um tiro no final da dia. Fica com ela, me mira, mas me erra, pelo amor de Deus. Gira na minha. Ah, não dá. Reclama dela, não é eu. Eu tenho Não, que mas eu ser acabei de falar que Não, então fala essa dela. jogada aí de carta não deu certo, tem que jogar de novo. Eu sempre Não, mas eu desconfiei. nem quis jogar Eu ando muito desconfiada. essa bola dividida todo dia. Eu tô compartilhando com a Pelo Cris essa amor de desconfiança. Essa Mas o que leva vocês a desconfiar? Desde tem motivo. ontem também, assim, Não. aquela coisa, assim, sempre ela se manifesta, É. assim, tão veemente. É que, na verdade, E agride é muito. que, na verdade, eu tomo as dores por pessoas. E ontem eu fiquei muito, muito triste com a atuação do senhor Chicantofone na Rádio Grenal. E por isso que ontem eu dei alguns cortes nele. Eu fui defenestrado Não tem nada a por um ver cara que quer se comigo. promover em cima de mim, que não sabe nada de futebol. Tu que quis é se isso? promover em cima Eu não das preciso me pessoas. promover em cima deles. Como eu disse tenho ontem no 34 programa. anos de televisão, eu sou magnífico, tenho óculos com meu nome. Como eu disse ontem Telefone no XP. programa, você não pode rebaixar as pessoas para se promover. E foi o que você Eles fez que na quiseram Rádio ser Grenal. rebaixados, Você entende? defenestrou como você Eles sempre quiseram botar fala, um loft seus lá em colegas. Quintão e achando que vale o loft lá em Quintão. Não dá vale, o não loft dá pra vale em discutir Jurerê. contigo porque tu acha que tu é o melhor em tudo. Eu acho que tu tem que baixar Não, o em papel um algumas pouquinho, coisas eu Chicão. sou melhor. Não. Eu sou o cara que tem Agora pegada, atitude, charme, fair play, Ah, tá bom. style. Aí eu tenho uma paixão por esta pessoa enrustida. Ah, pelo amor de Deus. A OAB do Rio Grande do Sul lamentou os excessos de violência da Brigada Militar para a reintegração de posse acontecida aqui na nossa capital. Estou falando, obviamente, está aqui a notícia no osul.com.br, vocês podem lê-la com riqueza de detalhes. O prédio, só para reavivar a memória de vocês, esse prédio aqui da esquina da Andrade Neves com a Caldas Júnior. E houve realmente uma série de... Não é Caldas Júnior. Caldas Júnior, General Câmara. Obrigada, General Câmara, tá? Houve realmente muita confusão ontem à noite, quando foi feita esta operação. A razão pela qual foi feita, já se falou aqui no início do programa, é que não tinha como fazer essa operação de manhã, nem de tarde, nem ao meio-dia. Era no centro da cidade, era um dia de trabalho normal das pessoas, porque sempre tem aqueles que gostam do mimimi, do trololá, né? Então, fizeram uma desocupação na calada da noite, a traição. Não, gente, qualquer pessoa com o mínimo de consciência, tá? Não vai fazer uma operação de desocupação de 70 famílias no centro da cidade em horário comercial. E além disso, algumas pessoas que moravam, né, que ocuparam esse prédio, estavam trabalhando, né? Aí sim seria uma facada pelas costas. Sim, eles não estando em casa. exatamente. Colocado. Então, a própria Justiça estabeleceu que isso tinha que ser feito fora do horário comercial. E aí, é claro, que as pessoas não quiseram sair, como em outras tentativas que foram feitas de desocupar aquele prédio, só que essa vez foi para fazer a desocupação mesmo, não tinha outra saída. Porque eles estavam lá desde 2015. Liminar foi recusada pela desembargadora. E não tinha que sair dali, e aí deu realmente muita confusão. O deputado Jefferson Fernandes, que tentou interceder,
aí tem as declarações do deputado Jefferson Fernandes. Que é do PT, não é isso? Que é do PT, que é um deputado, eu conheço, a gente conhece ele, ele é um deputado, uma pessoa muito bacana, um cara muito comedido, uma pessoa muito assim, muito presente a esse tipo de causas, muito defensor de toda da Comissão de Direitos Humanos, né? Tá ele, essa aí é a imagem dele, né? Ele defensor dessa causa, ele tem uma comissão, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa, ele tentou ver o que era, só que ali naquela hora não era de ver o que ia acontecer, o que podia ser feito, estava determinado, tinha que atender no que a justiça estava, cumpra-se a lei. E foi o que foi feito, né? E aí deu alteração, ele se indispôs e entrou em atrito com o oficial de justiça, a polícia... Ele foi retirado do local... O comandante da Brigada Militar deu as suas razões, ele não concorda, foi bem tumultuado realmente o negócio. É verdade. Mas tinha que fazer isso. A ordem judicial é feita para ser cumprida. Isso aí vem se arrastando há muitos anos. Eu conheço bem o local, que fica de frente lá o meu barbeiro, o Ademir. Eu sempre passo por ali, converso ali e vejo aquelas pessoas saindo ali, trabalhando, ocuparam o prédio. O prédio é um próprio do Estado do Rio Grande do Sul que vai ser ocupado por secretarias e tudo mais. Então isso foi avisado. Agora, desaloje-se as pessoas e se coloque essas pessoas em outros lugares, um outro local que elas possam viver com o mínimo de dignidade, né? Porque mas elas vão ter que sair, né, do abrigo onde elas estão Pois agora. Mas então... na verdade, elas não foram para um abrigo, elas foram para o Centro Vida, que é um lugar que não é um abrigo. Não é propriamente um abrigo. E as imagens, e eles foram levados para o Centro Vida, mas muitos não quiseram ir, Não quiseram ir e foram levados assim só para ter uma referência, mas tinha que sair de lá para passar a noite. E aí tá confuso, eles acham que o governo tem obrigação de alojá-los em algum lugar, no primeiro momento o governo disse que não tem onde colocá-los. No próprio Centro Vida, as pessoas disseram, a gente achou que ia receber famílias, mas aí quando a gente viu, estava chegando geladeira, fogão, sofá, a família e tudo mais. As pessoas estavam instaladas, namorando. Exatamente. Agora é um endereço muito bom no centro da cidade. Né? Os nossos telespectadores já estão se manifestando a respeito desse assunto e a opinião é a seguinte: o prédio desocupado pertence aos gaúchos e não ao governo do estado. Sérgio Steyer. Depois, o que fazer com as famílias? Mandem para a casa delas de volta. Não generalizo, mas a maioria ali tem casa própria. No ginásio onde foram levadas, tinha até geladeira de mais de R$2.000. Por favor, né? Abraços a todos, ótimo programa. Luciano, do bairro Floresta. Eu vi a foto também da geladeira. Aquela geladeira também, que coloca água, tira água. Não é uma geladeira qualquer, é verdade. É verdade. É verdade. Eu acho complicado isso. Você quer que eu opine sobre isso? Eu quero. Quer? Quero. Eu acho assim, oportunismo político é um negócio que faz parte da carreira política, mas é preciso que as pessoas conheçam tecnicamente antes de dizer bobagem, antes de falar bobagem, antes da entrevista dizendo bobagem. Primeiro, ninguém foi para a rua de forma surpreendente. O oficial de justiça já tinha ido pelo menos uma dúzia de vezes lá. Olha, tá aqui, vocês têm que sair, isso aqui é um prédio de Estado. A Defesa Civil que vai ser instalada lá, Defesa Civil, que cuida de dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de gaúchos. Lá vai ser a sede da Defesa Civil. Foi lá e foi, vocês têm que sair, vocês não podem. Quer dizer, você quer invadir um prédio valorizado, no centro da cidade, se fazer de coitadinho e ficar por isso mesmo? Imagina a bagunça e a arruaça que vai virar. Foi dada uma ordem judicial de reintegração de posse. Olha, perdemos, tentamos na justiça ganhar na marra, um apartamentinho no centro da cidade, que legal. Tentei ganhar um na marra, não deu. Desocupa, porque vem porrada. E foi o que a brigada fez. O batalhão de operações especiais foi feito para ações de choque. Não adianta bancar a coitadinha. Tinha uma menina ali, não sei se era menina ou um menino com cabelo comprido ali, subindo num poste, fazendo discurso. Aquilo ali, não adianta. O batalhão de operações especiais não conversa. Ele recebe, a ordem judicial é passada ao comandante que determina. Limpa, tira, acabou.
Não tem com quem quer conversar, vai conversar com o juiz, com o desembargador que deu a ordem no outro dia. Porque quando a ordem é dada... Através do advogado. E esse negócio de dar carteiraço, porque eu sou vereador, eu sou deputado, eu sou a mãe do Badan, eu sou o diabo que o carregue. Não adianta. A única pessoa autorizada a falar nesses autos são os procuradores dos invasores, que estão tentando... Não é na hora de descer ali. Não é na hora que descer o batalhão de operações especiais, amigo, corre, porque o pau vai Vitorino, comer. posso fazer? Não adianta querer se fazer de coitadinho. Vou te fazer uma pergunta. Quando se encontra uma autoridade policial, qual é o procedimento? Não, como quando se encontra uma autoridade policial? Tinha uma autoridade policial, a Brigada Militar lá, não estava lá? Sim. Eu sou deputado. Vou fazer uma pergunta, né? Eu sou deputado. Como é que eu devo proceder diante de uma autoridade? Tem que te dirigir a ele, saber o que está acontecendo e ver por que está... O mandado determinando a desocupação do prédio. Fazendo... Quem mandava ali era o oficial de justiça. E o assunto está encerrado. Pois é isso que eu quero dizer. O oficial de justiça é o juiz, é o desembargador. Ele é o representante. representante do desembargador, é o representante da justiça, do juiz. Ele está ali para fazer a ordem. Se eu, Vitorino, não me submeter à autoridade judicial, à autoridade policial, então... Vai ser preso. Anarquia, tem que claro, ser preso. Eu vou ser algemado. Tem que ser preso. É isso aí que eu queria dizer. E assim, desculpe te interromper. E vou dizer uma coisa para você, Mari. Esse tipo de procedimento é um tipo de procedimento que deveria ser adotado em dezenas de outras invasões que tem em Porto Alegre. Porque Porto Alegre, no último governo do Estado, o governo do seu Tasso Genro, virou a indústria da invasão. Para vocês terem uma ideia, é o mesmo advogado que cuida de mais de 80% das invasões aqui de Porto Alegre. É a mesma turminha, os mesmos parlamentares que estão sempre na frente deles lá, tentando arrumar um terreninho, isso e aquilo. E não são coitadinhos que invadem, não. Porque aquela área lá da Baltazar até hoje não desocuparam. O shopping acabou indo para Alvorada, por causa daquela área invadida. E lá, a invasão, todo mundo sabe filmar, era gente com facão, com revólver, caminhonete preta, aquelas coisas. Então, assim, essa indústria da invasão que proliferou em Porto Alegre tem que ser atacada pelo judiciário. É uma pena que tenha sido só um prédio do governo do estado do Rio Grande do Sul que, notadamente, teve um componente político. Mas acho que as desocupações têm que ser providenciadas, sim. Não tem onde morar? Não tem onde morar? Como não tem onde morar? Você veio de onde? Eu acho que... onde? Que buraco você veio para não ter onde morar? Em algum lugar você tinha. Eu ouvi todas as perguntas que foram feitas, eu ouvi tudo. Todas as perguntas que foram feitas ao comandante da Brigada Militar e ele não titubeou ao responder. Ele disse assim, mas não sei o que, ele disse assim, sim, ele foi sim. Por quê? Porque... ele estava alterado e estava... porque, assim, o oficial de justiça disse que era assim. E ele disse que não. Ele quase agrediu o oficial. Estava alterado, ele, o oficial de justiça. Ele foi algemado? Sim, ele foi algemado, porque ele estava alterado. Sim, ele foi para a cadeia. Não, nós só tiramos ele dali. Onde estava e se fosse para a cadeia, não era ilegal. Agora, hoje, o presidente da Assembleia, o seu preto lá, que é do PT, que é do mesmo partido. Edgar Preto, que é do mesmo partido desse rapaz aí que foi preso. O deputado Jefferson já Fernandes. Saiu em defesa. Não, porque a Assembleia... O que a Assembleia Legislativa vai fazer? Por que a Assembleia Legislativa não cria uma comissão da invasão? Porque Porto Alegre está cheio de invasão, o interior do estado também, está cheio de terra sendo invadida. E estou muito triste com a minha instituição, viu? A OAB se manifestou. Eu estou muito triste com a minha instituição, porque eu não vi a OAB se manifestar quando aquele casal de velhinhos lá na parada 39 da Baltazar de Oliveira Garcia teve que se refugiar dentro de casa para não apanhar quando invadiram a terra dele. Quando carnearam animais dele lá para fazer churrasco. Eu não vi a OAB se manifestar. Eu não vi a OAB se manifestar quando os seguranças daquela área de terra lá, no limite com Alvorada, onde ia ser o shopping center, apanharam e foram corridos a facão. Eu não vi a OAB se manifestar em defesa da lei e da ordem. E agora a OAB vem querer criar caso com uma ação policial? Não, desculpe, é minha instituição, mas eu fiquei envergonhado com essa manifestação. Tomara que ela seja boato de imprensa, porque se for verdadeiro... Perde o crédito. A OAB tem que ficar do lado da lei. A lei diz o seguinte, foi dado, foram avisados, vocês têm que sair, tem que sair. Por isso que Ninguém eu acho... chegou lá de uma hora para outra, Magda. Por isso que eu acho assim, eu também acho que eles sabiam, não é a primeira vez, tem que sair. Eu concordo contigo. Quanto assim, o governo tem obrigação...
Não sei se o governo tem obrigação. Não é assim. Não tem como o governo ter obrigação. Não tem como. Então tem que dar para todo mundo. Vai morar num país comunista, vai morar na Venezuela. Então tem que dar lugar para todo mundo. Eu acho que não é assim. O governo já disse que não tem como fazer isso, que eles não têm como dar lugar. E, sabe? E aí tem essas outras coisas. Não existe invasão, é invasão. Direito de propriedade, está na Constituição, é a lei, vai virar bagunça. Eles abriram um precedente, aí todo mundo que não passava por ali, pegava, ia morar, e pegava... Qualquer um que está ali, tem um prédio ali que invadiram, vou pra lá. É que não dá para passar a mão na cabeça. Não é assim. Hoje em dia as pessoas, elas lutam muito, eu lamento muito, elas mas não é pagam assim suas contas, pagam aluguel, têm filhos, têm família e se desdobram para conseguir sobreviver. E aí as famílias que simplesmente não vêm para onde ir, elas vão começar a invadir os prédios. Agora, acho que o Ministério Público, que foi um dos que autorizou tudo isso, porque está envolvido em tudo isso, diz o seguinte, acha que a Defensoria, que eles têm que tomar uma atitude diferente do que fazer com essas pessoas quando fazem quando desocupam. Eles têm que ter um plano B de reintegração, o que fazer com essa gente. É o que eles dizem aqui, ó. MP cobra criação de protocolo para reintegração de posse no Rio Grande do Sul. Falta de amparo a famílias após desocupação foi um dos pontos de atenção em ação que ocorreu na noite desta quarta-feira. Tá? Então, tudo isso que aconteceu fez o Ministério Público e a Defensoria Pública perceberem a necessidade de criar um protocolo para esse tipo de ação no Rio Grande do Sul. Acho também que é um pouco Isso é populismo, isso é discurso. Isso aí. Isso é discurso. Para tirar alguém daqui, tem que arrumar um lugar para colocar aqui. Aí não vão tirar aí vai ser o seguinte, todo mundo vai invadir, porque para me tirar daqui vou ter que me dar um lugar. Para! Quantos quartos o senhor tem na sua casa, senhor Vitorino? Por quê? Da sua conta? Não gosto da satisfação da minha vida pessoal. Não quero misturar. Então eu vou lá e vou morar num quarto seu também. Não vai não. Eu boto o senhor pra rua. Viu? Mas então é isso aí. Mas a casa é dele. A casa é minha? Ele pode então fazer o senhor tem direito à propriedade. É isso que eu quero explicar. E o senhor se abespinha por quê? Tá aí, eu vou morar na sua casa também, então. Todo mundo pode ir lá. Bom, eu sei que lá tem mais ou menos uns 1.800 filmes que o Papai é apaixonado por. Vamos botar esse assunto ou tem alguma coisa mais pra dizer? O nosso telespectador pergunta para o Marne e para o Vitorino. Boa noite, bancada. Foi noticiado e muito que este prédio estava desocupado há 10 anos. Por que só agora acharam utilidade para ele? Pergunta a Susan. Não, mas não era 10 anos, eram 6 anos. E ele está ocupado há 3. Bom, se ele pertence ao governo do Estado, isso é uma política de gestão. Então, assim, ocupa quando quer e desocupa quando quer. Ninguém tem o direito de invadir o que não é. Isso não justifica. Isso não justifica. Aí tem direito à propriedade, não tem outra coisa? Para isso é constitucional, gente. Porto Alegre já passa um vexame, tem dezenas de invasões em Porto Alegre. A indústria da invasão proliferou no governo Tarso Genro. A Brigada Militar ficava de mãos amarradas, não podia cumprir decisões judiciais. Aquela área lá da Baltazar teve pelo menos 4 ou 5 reintegração de postos que não foram cumpridos. Chegava lá, o oficial de justiça amarelava. Teve um da brigada lá que pediu 20 caminhões, 30 caminhões, pediu não sei o quê. Não deixaram de já. Pois é, quando você não quer cumprir, você inventa entendeu? Então, um negócio assim, tem que cumprir. Esse prédio do Estado, eu quero ver as áreas privadas. Tem gente que não quer mais investir em Porto Alegre. Você sabia que a construção civil em Porto Alegre desabou? Perdeu quase 80% dos investimentos. As pessoas não querem mais investir em Porto Alegre. Não querem mais investir em algumas áreas por causa da insegurança jurídica. Pensa bem, Chicão, tu compra uma área de terra bacana, vou fazer aqui uma galeria com lojas, coisa e tal. Aqui vou fazer uma garagem, faço apartamentos em cima, coisa e tal. Aí tu tá construindo, não terminou o prédio ainda, chega lá, tem 15 famílias no teu prédio, acabou. Ou então tu comprou área de terra, nem construiu ainda. Comprou área de terra, tu vai lá, o Balneário Camboriú é um canteiro de obras. Parece que tu tá em Dubai. Porque é outra mentalidade lá, não é essa mentalidade gaúcha, derrotista. Invade lá, ó. Olha só. No outro dia tirarem a pau. Gente, quero dividir com vocês uma notícia que eu vi, que em 2 semanas a Comissão de Esporte da Câmara Federal aprovou 2 projetos polêmicos, assinados pelo deputado Fábio Mitidieri, do PSB do Sergipe.
Semana passada foi aprovado que 11 deputados irão para Londres, Atenas e Barcelona para pesquisarem como está sendo administrado o legado olímpico dessas 3 capitais. Olha que maravilha. Capitais não, dessas 3 cidades para poder aplicar no nosso legado olímpico do Rio de Janeiro. Tudo abandonado. E essa semana foi aprovado outro projeto que vai enviar alguns deputados para São Petersburgo e para Moscou, para eles verem como está sendo organizada a Copa das Confederações. Por quê? Porque o Brasil precisa estar preparado para outro mega evento que possa vir a acontecer no nosso país. Mas não caiu daqui a 50 anos. Não caiu isso aí? É que tá no... Um dos deputados seria o Danley. E o Danley já disse que ele está doente, está em licença de saúde, que ele não vai para lugar algum. Não. Mas que absurdo isso, gente. Não. Agora é o fim. As casas legislativas viraram agência de turismo. De turismo. E nós financiando. O povo brasileiro não está tirando férias. E não é só legislativo, não, hein? Não está tendo lazer, né? Mas aí a gente está bancando isso. Bancando essa... E não é só legislativo, não, hein? Lembra daquele ilustre juiz, acho que era do STJ, uma coisa assim, que gastou 48 mil reais numa passagem, que ele queria viajar de primeira classe para Estocolmo. Bonito. E o STJ, na época, emitiu a passagem. Ele foi participar do congresso de não sei o quê, de entrelaçamento, aquelas bobagens. Entrelaçamento é muito bom. Aquelas bobagens de nada com coisa nenhuma. Vai representar o não sei o quê, de nada com coisa nenhuma lá. Aí ele queria viajar em primeira classe, como era naquele dia que tinha que viajar, 48 mil reais. Está lá no E a primeira classe, aquela poltrona enorme, você tem champanhe, cara. É bem bom, não falha. É bom ser... Não, mas ele poderia ir, mas quem pagou foi você. Agora, nós pagamos. E a gente não está tirando férias. Cris Bart, há muitos anos atrás, eu viajei muito de avião. Então, eu sempre viajava ali, classe econômica e tal, aquela coisa turista, tal, aquela coisa toda e tal. Aí um dia eu estava fazendo um voo, nunca vou me esquecer, naquele avião DC-10. Lembra do DC-10? Um belo de um avião, turbina 3. Não, é Douglas, da Douglas, né? E aí tinha a primeira classe, first class. E aí eu fui dar uma olhada. Quando eu abri aquela cortina, tem uma cortina que separa os pobres mortais dos milionários. A aeromoça, não pode. Não pode ver. Ninguém pode entrar na primeira classe. E os primeiros a entrar no avião são os da primeira classe, né? E depois o restolho, né? As pessoas que ficam lá 10 horinhas, assim, 10 horinhas. Em algumas aeronaves a gente ainda passa pela classe executiva. Depende do que já dá do uma avião. invejinha, né? Mas nesses aviões, a gente nem vê. Esses aviões de grande porte, como esse, o DC-10, e outros aviões aí, os Boeing 747, os Jumbos, como é o Airbus 380, não 340, eu voei muitas vezes 380, então você não tem a chance, porque já entra por trás, e os outros entram pela frente. Eu não sou contra a primeira classe. Eu acho que pagou, pessoas, né? Algumas pessoas querem privacidade, precisam de privacidade. Outras pessoas têm dinheiro, paga. Agora, com o meu dinheiro? É isso que eu quero dizer. Palhaçada, né? Com o meu dinheiro? Desse juiz que foi, desse embargador que foi da primeira classe. Mas por que ele foi da primeira classe? O pior de tudo é com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro, pegar jatinho particular. Porque em troca do jatinho particular tem alguma coisa para dar, né? Com a logo desse tamanho do dono e diz que não sabe quem é o jato. Eu garanto que é bem mais caro. Aí não sabe de quem é o jato. Com a logo desse tamanho. Olha aqui o logo desse tamanho. Presta atenção, uma coisa que eu vou contar para ti. Da Associação da Juventude Boboca e Sapeca. Presta atenção aqui, ó. Estava assistindo... JBS. O seu... Como é que é o nome da pessoa? Não tem nome da pessoa, mas nosso programa chama Atualidades Pampa, tá? O seu sem nome. Estava assistindo, o seu não sei o nome, porque é uma coisa comercial. Você deu uma olhada para a Magda. É tu? Vitorino. Vitorino. Você deu uma olhada para a Magda. Sua cabeça está parecida com o Campo do São José, sintético sem grama. Concordo com o Chicão. Ontem ele falou, tomar leite na festa. Hoje que deu o guincho e motorista todo vencido. Eu não entendi isso. Guincho, deve ser guincho. Oi! Ele tá de pegação contigo. Não entendi. Eu acho que o rapaz está preocupado com as minhas partes carecas. Tem outras bem interessantes também, que talvez... Não é sintético.
genética, é natural. É natural. O que ainda tem é natural. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Anderson Fonseca. Parabéns pelo programa. Quanto ao assunto da desocupação do prédio, a culpa é do povo que se acostumou a cobrar benefícios do governo. Se tornou mais cômodo exigir algo do governo e esperar sentado do que batalhar por isso. Resumindo, pura preguiça e comodismo por parte do povo. Anderson de Canoas. Tem um outro nome. A ideologia de esquerda avançou no Brasil e a ideologia de esquerda é a ideologia do ganha tudo, né? Dá tudo. O poder público paga tudo, não precisa trabalhar, tem que dar tudo, tem que dar escola, tem que dar creche, tem que dar não sei o quê. Essa é a ideologia de esquerda. Só que assim, não existe almoço grátis. Quando você dá R$1 para alguém, você tirou esse R$1 de alguém. Normalmente. Alguém pagou. Mas alguém pagou para ti. Não, o Marquês, eu sou amigo do cara. Sim, mas então ele pagou para ti. O cara adora que eu vou lá. Todo mundo vai depois. Ele pagou para ti. Quando você dá R$1 para alguém, você tira esse R$1 de alguém. Quando você tem mais pessoas recebendo reais do que pessoas com reais disponíveis para lhe dar, você destrói um país. Assim destruíram a Venezuela, estão destruindo a Bolívia, arrebentaram com o Equador, porque o Rafael esse já está fechando o país lá, porque a coisa está feia, se mandou, coisa e tal, Assim fizeram com Cuba, que é uma gigantesca favela boiando na América Central, sabe? Então, e queriam fazer com o Brasil. Tem uma profissão que se chama... Qual é a tua profissão? Sou encostada. Encostada. É verdade. O que ela é? Ela é encostada. Não quer que assine a carteira porque ela recebe os benefícios e pior é que essa é uma realidade. É a realidade. Porque não é assim de uma forma transitória. Vamos ajudar as pessoas a sair de uma situação de miséria, mas vamos dar a essas pessoas a possibilidade de aprender um ofício e a partir desse ofício ganhar o seu próprio dinheiro. Não é uma coisa transitória, é uma coisa que a pessoa se acostuma com aquilo pro resto da vida. Então ela não quer trabalhar. É cômodo, né? Coloca ainda mais filhos no mundo, né? Porque os filhos rendem ainda mais e ela não sabe fazer nada. E ela quer ser encostada pro resto da vida. É o sistema, né? Esses 13 anos que nós tivemos de ideologia de esquerda aí, entortou o Brasil. Ô, Vitorino, tu falou... Nós temos hoje um déficit, para você ter uma ideia, Cris, o número de funcionários públicos federais quase dobrou na mão do Lula. O Lula, no primeiro ano, o Diário Oficial da União saía gordinho assim, nomeação. Criou empresas, criou autarquias, criou não sei o quê, Bom, se isso ainda se refletisse na qualidade do serviço público, mas dá uma olhada para ver o que nós temos aí hoje. E tu viu o que ele falou na posse do presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho? Que nunca o Brasil precisou tanto do PT como agora. E tem gente que acredita. Bom, deixa eu ler aqui, o seu Manuel Azevedo diz o seguinte: a respeito da reintegração de posse, quero dizer que aumenta mais a minha repulsa a respeito de certos políticos e certos partidos. Pois se tem ordem judicial, notificação e intimações entregues por oficiais de justiça, cumpra-se a lei. Aí vem um deputado inflamar os invasores e incentivar estes para a resistência, ou seja, não acatar a ordem judicial. Nobre deputado, faça um projeto para assentar estas e outras pessoas e movimentos. Ou façam uma vaquinha entre os deputados simpatizantes destes movimentos, porque, caso contrário, será um aproveitador da situação ou oportunistas políticos. São os mesmos deputados que lá na Assembleia não querem que o Sartori coloque as contas em dia. Quer dizer, isso que é exatamente, vender algumas empresas que não têm nenhum interesse para o poder público, os mesmos deputados que não deixam. Não estão querendo levar adiante. Você vai olhar, é a mesma turma, é sempre os mesmos de sempre. Aí Felipe dos Santos. Boa noite, galera do Atualidades Pampa. Excelente tema, Gustavo Vitorino. Minha opinião sobre invasores de propriedades alheias são pessoas instruídas por políticos de partidos que se dizem de esquerda, quando na realidade são baderneiros excitadores. Olhem as invasões de terras do MST. Pagam diárias para desempregados que nunca passaram por perto de uma lavoura. Não sabem distinguir a vaca do boi. Estas pessoas são milicianos. Ontem elegem políticos, não deve ser isso, elegem políticos mal intencionados para invadir propriedades de pessoas que muitas vezes trabalharam a vida toda para adquirir. E vem uma tropa de vagabundos, invadem muitas vezes, matam o gado, destrói a plantação, etc. Parabéns aos brigadianos que cumpriram o mandado judicial. Eli Felipe de Passo Fundo. Milhares de pessoas se penalizando pelos despejados. Dou uma sugestão para as pessoas que estão com pena, levem um para a sua casa. Resolve o problema. É o Charles de Porto Alegre.
Não eram 60, 70 famílias? 70. Então, se a gente olhar, nós recebemos mais de 1.300, 1.400 WhatsApp por programa. Se separa 70 aí, que apoia o coitadismo, é fácilzinho. Separa 70 e manda uma família para casa um deles. Hoje eu estava lendo o que disse o ex-presidente João Batista Figueiredo quando assinou a autorização, naquela época tinha que assinar a autorização para a criação do Partido dos Trabalhadores. Ele disse exatamente essa frase, né? Vocês estão me cobrando, eu estou fazendo isso, mas vocês vão se arrepender quando eles chegarem ao poder, porque eles chegarão. E aí vocês verão como o país irá mudar, como irá se instalar esse regime comunista. Porque isso aí que está acontecendo, esse processo anárquico, é um processo que foi instalado em 1917 com a criação do Partido Operário Russo e depois se transforma no Partido Comunista. Em tudo aquilo que se viu, né? Todo o sofrimento do povo russo, onde todas as pessoas perderam as suas propriedades. O direito à propriedade acabou. E acabou a União Soviética naquilo que vocês viram alguns anos atrás, com a sua fragmentação e o povo russo na maior pobreza, com aqueles assassinatos em massa do Stalin, toda aquela gente. Então, nós, hoje, o Brasil, na minha modesta opinião, nós estamos divididos. Tem uma minoria ou uma grande minoria que é favorável a esse processo anárquico. Como disse com muita propriedade a dona Magda, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas querem usufruir, querem que o Estado se responsabilize por tudo. O Estado não pode ser paternalista, o Estado não pode bancar todos nós. O Estado tem que cobrar e nós temos que cobrar do Estado. E nós temos que eleger pessoas que não sejam populistas, pessoas que pensem pelo bem do país. Pensem pelo bem do país como um todo. Se entreguem de corpo e alma política. Qual é o político brasileiro hoje, com raríssimas exceções, que se preocupa com o país? Que vai para a televisão, para o rádio, para as redes sociais, sei lá o quê, para pugnar pela melhora do país? Nenhum. Me apontem o nome, Vitorino, me aponta o nome de um grande político brasileiro hoje. Eu acho que pode até ter, Mário. Mas não aparece. Mas como todos eles dizem a mesma coisa, não sabe quem é que está falando a verdade. É verdade. E esses que a gente elegeu até agora, a gente viu que nenhum deles falou a verdade. Mentira. Olha aqui, ó, eu quero falar... Ai, jealousy, que onde tu tá? International. Quero deixar a minha opinião... Jealousy é ciúmes, não é mentira? Sim, Mentira é lies. Eu sei. Ciúmes, tem ciúme dos outros políticos. Sim. Sai bem. Tá bom, muito bem. Wagner Duarte, sobre a invasão e reintegração de posse. Quero deixar minha opinião sobre esse assunto e gostaria que vocês comentassem sobre. Sou totalmente contra qualquer tipo de invasão, não importando o motivo. Ninguém tem o direito de se apossar do que não é seu. Isto para mim é crime, como outro qualquer. Se um dia, por uma desgraça qualquer, eu venha ficar sem moradia, prefiro morar embaixo de qualquer ponte ou viaduto do que invadir o que não é meu. Resido em um loteamento onde pago impostos sobre meu lote legalizado. E próximo, existe uma invasão onde pessoas não pagam nada e desfrutam da mesma infraestrutura. Acho um desaforo. Obrigado, Wagner. Tá aí um exemplo. Cidadão que trabalhou, conquistou, paga seus impostos, contribui com a sociedade e do lado dele um bando de vagabundo invasor. Ele trabalha. Agora, se der um probleminha, adivinha, é Wagner, né? Seu Wagner, se der um probleminha, adivinha de que lado alguns políticos vão ficar? Dos que não pagam. Digam para essa turma invadir um prédio anexo do Palácio do Raul Castro, em Cuba, para ver se eles não são atirados na paulada pela polícia cubana. Mas a população encostada é justamente aquela que engrossa os números das pesquisas eleitorais favorecendo Lula e o PT. Enorme massa de manobra interesseira. E todos nós que pagamos essa conta amarga. Mudando completamente de assunto, dando uma leveza total ao momento. Boa noite, Magda. Sou assíduo telespectador do programa Atualidades Pampa, pois fala de diversos assuntos e sempre com opiniões de altíssimo nível. Gostaria de saber a opinião de toda a bancada, mas especialmente das lindas mulheres que compõem o programa. No sábado, terei o meu primeiro encontro, entre parênteses, espero que com minha futura namorada. E estou em dúvida sobre o perfume. As mulheres preferem perfumes mais amadeirados? Tem alguma marca ou grife para me sugerir? Sucesso e parabéns pelo programa e pelo ótimo humor. O nome dele é
Paulo Conelli e ele é estudante de economia aqui em Porto Alegre. Então, vamos lá, meninas, porque o Paulo vai ter o primeiro encontro com aquela menina, que ele pretende aceite o seu pedido, ou seja, recíproco o sentimento dela com ele. O que vocês acham? Demais, hein? Eu achei um amor. Eu achei um amor também. Eu sugiro para ele os perfumes da marca Tommy Hilfiger. Eu gosto muito. Os femininos são bons, mas os masculinos são muito bons. Tem um aroma mais assim, se dá para dizer, esportivo. Não é tão marcante, enjoativo, que às vezes o perfume pode atrapalhar um pouquinho, né? Na hora da conquista. Tem uns perfumes que são... O da Tommy Hilfiger eu gosto. Nem indico pra ele. Eu tô pensando qual é o nome do perfume, então. Paulo, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho muito complicado a gente indicar um perfume para uma pessoa muito pessoal, né? que a gente não conhece. E principalmente tem uma coisa, o perfume varia varia de pessoa para pessoa, porque tem a ver com a tua pele. Sabe? Tem isso. Tem isso. O perfume que o Chico o mesmo. Ele funciona diferente na pele. Gosta, na assim. pele de uma pessoa para outra. Entendeu? Então, assim, eu acho que um perfume masculino que eu gosto bastante. Eu queria levantar aqui... Pera aí, a gente tá boa. Vai mudar de assunto. Como é que é? Falar sobre perfume, exatamente sobre perfume. Então fala alguma coisa. Assim, porque eu tenho uma curiosidade. Por que os perfumes masculinos são mais ácidos, amadeirados, e por que os perfumes femininos são mais acentuados? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque 9 em cada 10 mulheres gostam dos perfumes masculinos por serem perfumes mais dry, perfumes mais ácidos. Usam perfumes masculinos. Não, mas eu diria que a grande maioria, sabia? Usa os perfumes masculinos. E por que alguém determinou que as mulheres gostam de perfumes mais suaves, mais leves, mais doces? Eu não gosto de perfume doce. Eu odeio perfume doce. Eu não gosto de perfume doce. É isso que eu acho estranho. Eu acho que tem que acabar essa... 212, Carolina Herrera, é muito bom. Masculino. O masculino. Por que tem que acabar com... Eu acho que tem que acabar com esse negócio de perfume masculino ou feminino. Aroma. Mas tu sabia que tem perfumes... Gosta, não gosta. Tá, olha aqui, não vamos perder o foco. O Paulo já mandou 12 e-mails. Ele está na frente da televisão esperando a nossa resposta. O perfume que ele quer usar ou que ele vai dar para ela? Ele quer usar. Então ele pergunta o que as mulheres gostam. Parceiro, vou te dar 2 dicas aqui. Paulo, o engraçado é que as mulheres que têm que responder, mas tu quer responder por nós. Mas as meninas não entendem nada de perfume. Deixa eu falar, eu nem falei. Ele perguntou para nós, Gustavo. Eu vou dar uma de Chico. Pelo menos dessa vez tu deixa a gente responder. Ele perguntou para nós, ele não quer saber de você. Coisa séria. Você ouve as meninas. Eu usei couros. Depois eu... A Magda estava respondendo. Não, pode falar. Eu acho que eu não sei responder isso. Eu não sei também, porque eu não conheço muito de perfumes masculinos, mas normalmente eu gosto de perfumes mais amadeirados, perfumes que tu sinta, é um cheiro de homem, sabe? Mas eu não sei. Eu não sei qual é que agora tem o homem na direita dela, né? Não, é isso? Não, Gustavo. É que agora tem um homem na minha vida. Paulo, só pra te dizer uma coisa, não exagera no perfume, tá? Não dá pra exagerar. Passa pouquinho, passa aqui. Eu quero dar uma dica pra ele aqui, ó. Eu gosto bastante do 212, da Carolina Herrera, mas são perfumes caros. Esses perfumes importados, ainda mais com o dólar do jeito que tá. Então, quer dizer, é um perfume ele vai muito comprar, caro. né? Agora, na Zara tem perfume muito bom, masculino muito bom, e é mais acessível. E o perfume da Zara é bem bom mesmo. Masculino, é? Masculino. Então, Paulo, olha aí, ó. Olha aqui, ó. Acho que tem 3 sugestões aí, tá? Tem o masculino da Zara, que é a Carla, que é casada, sabe? E a Cris também, quer dizer, elas dão perfume masculino, né?
te deram de sugestão. E eu acho que os dois, tanto da Tommy Hilfiger e quanto 212 também, que é a Carolina Herrera masculino, são... Agora tem que ver como é que ele vai ficar pra ti agora. Isso é fundamental, tu não toma banho de perfume, senão a pessoa... Horror. Então, e tem também o Boticário, que é um pouco mais acessível, né? Também, eu gosto bastante do Malbec, que é um perfume amadeirado, que é super verdade, forte. Um perfume nacional de boa qualidade. Aonde você compra perfume barato? Paulinho, aqui entre nós agora. John Brown, vou te dar uma dica legal. Paulo, daqui a pouco a Carla vai lembrar de um. Davidoff e Montblanc. Ah, não. Davidoff e Montblanc, tu R$1.000. Não, é muito caro. Ele não usa porque é caro. Malbec é baratinho. Ué, Só se derem pra ele Davidoff e Montblanc. Aonde Davidoff e Montblanc são dois perfumes maravilhosos, mas tu dificilmente faz vais achar... Tem compra um potezinho daqueles de 15 e você sai com a gata. Alegre. Não, compra aquele potezinho de 15 e sai com a gata. Se der certo, aí tu compra um grandão de 50. Senão... Tu vê como ele não sabe nada, que ele não sabe nem como é que vem esse perfume. Davidoff e Montblanc, tu não vai achar em Porto Alegre. E olha só, e o Tommy Hilfiger. Tem que ir a Ribeira, no Uruguai, lá em Livramento. Não tem? Não vai achar. E tanto o Chuanchu quanto o Tommy Hilfiger tem magazines. Se torna mais acessível. Paulo, eu espero que tu tenha conseguido. Não seja muquirana, Paulo. Mete a mão no bolso. Não te mete, Gustavo Vitorino, mas que coisa enjoadinha. O Guri tá falando conosco. Pensa bem, você pode perder a mulher da sua vida porque economizou meia dúzia de metade. Paulo, tudo tem que seja comigo, Gustavo. Paulo, presta atenção. Eu vou contar só pra ti, porque eu não quero ser desagradável. Mas não vai atrás do que o Vitorino diz. Tudo tem que ele é um encalhado, né? Tu acha que ele entende alguma coisa, Paulo? Tu quer conquistar a guria. Né? Tu quer aproveita e já dá um perfume pra ela. Se tem uma pessoa nessa bancada que não entende nada de conquista, o Vitorino tá encalhado, ele não consegue nada. Olha, cara. Que ele mesmo conta, ele não consegue nada, Paulo. Então, ó... O Vitorino ele parece com o magro da dupla Gordo e o Magro. Paulo, vamos ver se tu conseguiu, então, assim, ó. É o... Tommy Hilfiger. O Zara masculino, Chuanchu, que a Carla disse. O Chuanchu, 212. E o Armani Code. E o Armani Code. E a linha mais acessível, o Malbec do Boticário. Magda, e que ele nos responda se efeito. E não bota demais, é uma coisinha de nada, assim, como se tu nem tivesse, tu só passa. Tu sabe como é que se usa perfume de verdade? Perfume, a gente bota o spray assim e tu passa pelo perfume. Assim tu borrifa e passa pela nuvem de perfume. É assim que se põe perfume. Agora vocês querem acabar comigo. É verdade. É assim, é verdade. Aí assim, R$400. Mas é assim, gente. Mas é que é muito desagradável uma pessoa com perfume. Mas é assim que se põe perfume. Como é que é o negócio? Dá dor de cabeça. Borrifa. Aí tu sente aquele... Mas é assim, querida. Meu Deus do céu. É assim que você usa. E perfume bom fixa. É assim que se põe perfume. Não é aquela coisa assim, aquela coisa assim, não é assim. Pô, então eu tô muito perfumado com o SBP, aquele negócio que mata em cima. Mais ou menos, como tu bota o SBP. Mas tu põe em cima da tua cabeça? Não, eu ponho, mas fico andando pela casa, que exatamente. Desce. Exatamente. Quando desce em cima de mim. Tu não sabia que é assim? Respirando. É uma nuvem, fica bem. Esse veneno tu coloca e sai de casa. Tu não fica em casa circulando, entende? Paulo, agora que tu disse. Qualquer coisa tu escreve, a gente repete. E depois tu nos conta, né? Segunda-feira nós vamos estar tudo assim, cada olho desse tamanho que a gente sabe. Especialista em perfume, Chicão Tofã não deu uma opinião. Porque ele sabe, ele não era pra ele falar. Ele sabe. Então o outro é um intrometido. Quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo pro Maurício e também pra Paula, que mandaram mensagem lá no Instagram. Muito obrigada pelo carinho. Me segue lá, @Jéssica Weber Oficial. E também pra Suzy Jenstbach, que mandou mensagem no Facebook. Muito obrigada pelo carinho. Olha, o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto mandou um spray para nós aqui. O acontecimento do guincho era para ser elogiado a postura das autoridades, uma vez que identificada a infração foram tomadas as medidas cabíveis. Estamos do lado de quem, pessoal? Da lei, da ordem ou vamos trabalhar para esculhambar de vez, pessoal?
Estamos do lado de quem está certo. E nesse caso não é o Guincho. Não, o seu Carlos Eduardo não está bem. O feriado não fez bem para ele hoje. Não entendeu? A gente ironizou, mas ninguém criticou as autoridades, muito pelo contrário. O senhor está muito ácido hoje. Bota um perfumezinho no coraçãozinho, faz assim, ó, borrifa para cima, viu, senhor? E passa embaixo. Se quer botar bastante, senhor, vai e volta. Mas tem que atirar bem alto para dar tempo de ir. E a Ione também está bem chateada. Ione Luz. Boa noite. Vejo com grande tristeza pessoas em situação confortável criticar como donas da verdade uma situação bem maior do que se vê. Não se deve compactuar com a desordem, mas aí, tecer comentários sem saber a total situação chega a ser uma falta de humanidade. Vocês parecem pessoas perfeitas, só que não. Ione Luz. Certamente não irão ler em público, mas ainda assim tenho o dever de humanidade e me manifestar pelo respeito aos demais telespectadores sobre a desocupação. Tá bem. É uma questão de ponto de vista. Pode levar para cada E certamente é uma pessoa sensível ao coitadismo que se patrocina hoje no país. A quantidade de famílias que passam necessidades no Brasil e que não invadem. E aí, Chicão, conta alguma coisa para nós. Eu estava trabalhando uma foto minha aqui. Sim, eu sei, mas trabalha conosco também. Assim, é uma mistura de Giorgio Armani com... Trabalha conosco também. Tá bonito isso. Ficou legal, né? Isso aqui é uma fine art, vou tentar fazer. Passar para um papel e tentar botar num quadro grande na entrada de casa. Eu tenho a impressão que... dizer como eu me amo. Eu tenho a impressão que o Chicão Tofani se julga um avatar. Um avatar? É o renascimento de um deus. O avatar é o renascimento de um deus. O avatar com a foto, tá vendo? O avatar do Lázaro, ele não. O Lázaro, rapaz. O avatar é o renascimento de um deus, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária. Ai, meu Deus. Eu estou te elogiando, o senhor não entende o meu elogio. O senhor não entendeu o meu elogio? Eu vou parar de elogiar o Chicão Tofani. Mas tu nem me elogia, querido. Eu sou cara diferenciado, 24 horas. Aqui. Que isso? Não, agora não. Agora tu nivelou todo mundo. Pelo amor de Deus. Não, ficou brava também. É isso mesmo. Tá que nem os outros lá. Não, o Vitorino não pode. Tu não pode justamente nos nivelar com os outros. Tira esse chaveirinho do bolso, uma coisa... Isso aqui é um adereço Dolce Gabbana. Isso aqui é um outro nível. Não, isso aí é chaveirinho. Pegar a corrente aqui na casa, pendurar no pescoço. Eis que eu sou uma corrente. Se ela tá no Antônio Parreiras, tá tudo bem. Que é a rua que a minha irmã mora, lá que o metro quadrado é 25 mil. Eu gosto daquela rua lá. E aí a corrente vale. É lá em cima. É lá perto da Caixa d'Água da Bela Vista. Aquela caixa d'água lá. Atrás da padaria. A rua é perfumada, tem cheiro de perfume. Caixa d'água. Tão fecha. Para Antônio Parreiras. Mora por lá também. Olha, o Marcos Kaczmarek. Antes ele botava o acento no lugar certo, agora não sei, mas acho que é isso. Reintegração de posse. Boa noite. Não estou entendendo as mídias. Ultimamente, então, ora crucificando os policiais, ora criticando falta de atuação dos policiais, ora estão pedindo a presença de policiais, quando irão decidir o que querem. Reintegração de posse à força policial é a última instância devido à desobediência da saída do imóvel. Curioso que o deputado dos Direitos Humanos, que estava nessa ocupação, nunca via ajudando os desabrigados de enchentes. Esse deputado e outros que estão criticando a atuação dos policiais são os mesmos que chamaram os mesmos policiais para lhes proteger ou aprovarem leis que desagradaram a população. É verdade. Pessoas trabalham, têm filhos e pagam um aluguel. Outras pessoas não podem por quê? Estranho que fazendas de parlamentares nunca são ocupadas. Sugiro aos telespectadores anotarem os nomes dos parlamentares que fazem coisas erradas para votarem depois. Abraço ao melhor programa do horário. Agora, Marcos. Dona Magda, eu vou fazer um frame em cima desse deputado. Esse deputado, ele fez uma coisa que eu acho... Maquiavel chamava, isso está no Príncipe, o Marileu, uma das coisas mais hipócritas que existe no ser humano. Ele aproveitou um momento e fez um oportunismo político. Isso é nem direitos humanos, é o direito dele. Ele quis holofote para ele. Esse deputado deveria ser preso, porque ele está cometendo até um estelionato político quem votou nele. Porque votou num cara que quer fazer um gesto
que, entre aspas, ilegal, para ganhar a simpatia pública. Eu acho isso aí abominável. Por isso que eu quero Bolsonaro neles, regime forte, brutal, de coturno e urutu na rua. Isso que eu quero. O Silvio Santos falou isso. Mas é um homem que sabe. O Silvio Santos falou. A verdadeira democracia no Brasil é essa. O Dória e o Bolsonaro. Exatamente. O Dória e o Bolsonaro. Porque regime light, swell, com fair play, não dá com essa gente. Não dá. É o que aconteceu em Nova York no Tolerância Zero. E arrumaram a cidade. Hoje, no caminho em Nova York, de madrugada, o Vitorino Parece que meio que mudou. O mundo caiu na cabeça do Rudolf Giuliani quando ele fez isso. A turminha... Esses carinhos, esse cara fez aí. O Rudolf Giuliani lá disse o seguinte... o Tolerância Zero era baseado na teoria da vidraça quebrada, que era o seguinte... um garoto, não importa a idade do garoto, atirou uma pedra, quebrou uma vidraça, o policial tem a obrigação de deter ele. Quem é o seu pai? Coisa tal. É maior de idade. O senhor está preso porque o senhor danificou o patrimônio alheio. Coisa tal. Bom, o mundo se acabou, porque 90% das ocorrências eram com negros e hispanos. Aí acusaram o Rudolf Giuliani de reacionário, de racista, de sectário, acusaram de tudo, Bom, xingaram, passaram 2 anos xingando. Daqui a pouco a coisa começou a melhorar. Ídolo. Hoje você anda em Coney Island. Você anda, eu já nem falo nos bairros badalados. Nem falo em Manhattan, mas você anda. Só existe um bairro que você não entra, que é aquele lá no norte da ilha. Bronx. O Bronx, que aquele não dá mesmo. Aquele ali, a própria prefeitura. Não, mas aquilo lá é outro país. O Bronx é um outro estado encravado dentro de Nova York. O Bronx tem suas próprias regras. Tem suas próprias leis. Mas a Nova York, que todo mundo conhece de turista, o Sorro, do Village, bairros como Coney Island, até como Long Island, que eram bairros violentos, a Little Jamaica, que era violenta também. Hoje você anda à noite. Anda à noite, as praças e os parques são impecáveis. Isso que é uma cidade que recebe o número de turistas que recebe, uma cidade enorme com seus problemas. Sim. Não tem assalto, não tem batedor de carteira, não tem isso. E o que aconteceu? O Rudolf Giuliani foi reeleito e ele elegeu o sucessor dele, Olha aqui, ó. o Bloomberg, que mantém a mesma política. As que, aliás, é estão protegendo os meninos aqui, tá? A primeira diz assim: Magda, não fala que o Vitorino está encalhado, ele está sozinho com certeza, por ser muito exigente, pois é lindo e inteligente. Leva pra casa. E já aqui, ó, a Marli diz o seguinte: oi, Carla, estou vendo o programa Atualidades Pampa e adoro vocês, mas me responde uma coisa, por que a Jéssica é tão agressiva e deselegante com o Chicão? Beijos. Por quê? Sou agressiva e deselegante. Não, é que o sangue vem à cabeça. Eu já imaginava. Marina, cartomante, tu não erra nunca. Posso falar? Não tinha uma música que soubesse. O meu sangue serve por você. O meu sangue me vem à cabeça quando eu ouço algumas coisas que o Chicão Tofani fala e que eu não concordo. Eu não sou agressiva, eu simplesmente tento debater, me posicionar, só que como todos da bancada gritam, eu tenho que acabar gritando e acabo sendo agressiva. Peço desculpa, mas é a única forma que eu encontro de conseguir falar. E eu sei como é que é, quando o sangue vai pra cabeça é complicado. Mas é muito bagaço, Olha, muito sem vergonha. Boa noite, queridos. Há 3 anos atrás, tentei comprar um apartamento próximo à estação Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Dei entrada e fiz todos os contratos e documentos que a Caixa pediu e foram aprovados. Incrível! A construtora teve que devolver todas as entradas e cancelar os contratos, pois até hoje não consegue tirar os invasores das terras que lá sairiam os devidos apartamentos. Este é o país do futuro. É triste. Fábio Oliveira de Canoas. Sobre as invasões. Um depoimento. Mas eu quero fazer um rewind aqui. Faz um rewind. Que é o meu estilo de falar aqui na bancada. A bancada falou muito legal sobre perfume. E eu nem intervi porque eu achei que cada um tem a sua opinião, uma opinião bacana. Mas um amigo meu, que é o meu, assim, personal
Parfume, que se diz na França, que é o Mocelin, que é o cara que mais entende de perfume em Porto Alegre. Ele diz que o perfume, você tem que ter 2 perfumes. Um perfume fixo, aquele que você usa sempre, e um perfume backup, aquele que está na moda. Tu troca assim, senão o teu cheiro fica um cheiro chato, tá entendendo? Sim. Fica um cheiro de coisa sempre igual. E ele cita um perfume para mulher, que um dia eu falei aqui, se chama Good Girl, da Carolina Herrera, que ele talvez seja o único cara que vende em Porto Alegre. E só o frasco é um sapato escarpão, eu adoro. De salto 15, maravilhoso, sabe? Eu nunca senti. Acho legal. Ela é venezuelana, né? Venezuelana ela, né? Ela é uma venezuelana que mora em Nova York, Carolina Herrera. Ficou muito famosa e rica. Mas eu tô precisando. Venezuelana, Carolina. Eu tô no caso só com um. Eu preciso do segundo. Não, eu Do backup, tu precisa do backup. Eu tô com o Bulgari, com... A Bulgari é muito Eu adoro top. o Bulgari, eu adoro o É um perfume de milionário. E muita gente usa um perfume pro dia e outro pra noite. Isso é verdade, tem perfume pro verão e pro inverno. Eu tenho perfume de verão e de inverno. Os perfumes de um estilista japonês chamado Issei Miyake. Conheço. Flowers, o perfume mais legal dele, Flores. Não, Flowers é do Kenzo. Os frascos parecem são um cone. Lindos. Adoro. Tinha uma versão limitada que eu tive, foi o perfume que eu mais gostei. Atenção. Versão limitada. Desculpa. Tá boa. Sei. Eu tive da Dona Karan um perfume de edição limitada que nunca mais teve um vidro todo facetado. Agora, é a melhor coisa do mundo. Quem está encalhado, como é o termo que vocês usam. Não, mas eu também sou encalhada. Eu acho divertido que o Vitorino está encalhado por opção. O Vitorino é um cara com grana, boa pinta, apolíneo. Bem falando. Só namorando mulher bonita. Então, carrão. Apolíneo. O pai Paulinho prepara perfumes com Iemanjá e Pombagira que tem feromônios dentro. Você entra no lugar, o feromônio é provado cientificamente que a fêmea se atrai pelo macho. Com a abelha acontece no mundo animal, com o zangão, com o feromônio. Isso aí, inclusive, Antônio Bandeiras tem um perfume chamado Golden, Antônio Bandeiras, Secrets, com feromônio. O pai Paulinho faz isso aí. Esse negócio de zangão, não quero ser, a abelha rainha mata. Mas tudo bem, mas eles... Então eu quero dizer uma coisa pro nosso amigo lá da namorada, o Bruno Lima, manda um recado. E, aliás, para todos nós aqui que estamos falando de perfumes. Dona Magda, diga para o amigo telespectador que mulher gosta é de atitude. Que ele não se preocupe. Mas que o perfume é Paco Rabanne. Mas, Magda, esse perfume tipo Paco Rabanne, o Coros de Saint Laurent e o próprio Azarro, são perfumes da década de 60, 70. Eu acho que daquela época, talvez o perfume que pouca gente curtiu, eu gostava de chamar One Man Show, que era o perfume que o Júlio Iglesias usava, show de apenas um homem. Porque naquela época os perfumes tinham que ser muito fortes. Depois veio os tons amadeirados, que é uma coisa que hoje... E os tons mais verdes, sabe? A mulher, por exemplo, usava um perfume, tinha um Paloma Picasso, um perfume extremamente doce, era moda. Hoje a mulher não pode usar perfume doce. Você anda num elevador com perfume doce, todo mundo vai embora. Que era moda nessa época, que era bem doce também, o Gabriela Sabatini. Esse era o perfume. Grande tenista O perfume doce pro inverno até tudo bem, mas no verão com suor, já que tu estás com a palavra, deixa eu te dizer que o nosso telespectador, Reginaldo Oliveira de Souza, de Canoas, ele quer muito saber o que tu achava do Tatata Pimentel. Para ele, o Tatata foi um dos maiores intelectuais da nossa terra e também viveu muito à noite porto-alegrense. Ele quer saber o que tu achava do Tatata. Isso é uma oportunidade rara que eu tenho que falar agora aqui, e aconteceu no estilo déjà vu que mandaram para a Magda. Isso aí vai em direção a Janice e a Adriana Pimentel, que são parentes dele e amigos irmã nossos, e sobrinha, sabe? né? E o Roberto Valfrido Bica Pimentel, um gênio da comunicação, um dos caras com maior escorrida que eu conheci. Me espelhei muito nele quando eu fiz noite. O primeiro a fazer noite no Rio Grande do Sul foi o Fernando Vieira, depois eu e o Tatata Pimentel. O Tatata Pimentel fazia uma noite mais intelectualizada, eu fazia uma noite mais de festa, balada, mostrar gente bonita. E o Tatata tinha uma coisa inconfundível, a cigarrilha dele. Um cara que usava cigarrilha e passava as férias em Paris. Tatata Pimentel, que Deus o tenha, vai um
um abraço para ti. Tu foi um gênio e você vai ser uma inspiração pra gente. Magda, posso falar também? Claro. Ai, eu me emociono em falar do Tatata. Ele foi meu professor na faculdade e ele foi professor do 1º ao 4º semestre. E nos semestres que eu não ficava com ele, na disciplina com ele, eu pedia para trocar de turma para poder ter aula com o Tatata Pimentel. E ele sempre permitia que isso acontecesse, ele viabilizava, porque ele dizia, não, quem quer ter aula comigo tem que ter aula comigo. Depois eu trabalhei com o Tatata e assim, ó, eu estou emocionada falando nele, que figura incrível, que professor maravilhoso, que comunicador nota 1000, ele foi sensacional. E eu tinha muita inveja do Tatata, muita inveja. Pela biblioteca do Tatata, pela cultura, pelo conhecimento do Tatata Pimentel. Ele era fantástico. Que foi doada para a PUC. Sim, é uma coisa, mas não tinha filhos e tal, etc. Família, vamos doar para a PUC. Livros tem que doar mesmo. É uma coisa fantástica. Ele era culto. A televisão precisa de gente culta, o rádio precisa de gente culta. Nós precisamos de pessoas que falem e falem coisas boas para que a gente possa aprender. E ele era culto sem ser pedante, pernóstico. Ele era simples, com toda aquela inteligência. Quero registrar também a morte de um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul, Paulo Bellini, criador da Marco Polo, uma empresa que é referência no sistema automotivo brasileiro. Marco Polo, que foi criada por esse empresário há muitos anos atrás, emprega milhares de pessoas, é uma das maiores empresas do gênero na América Latina. A morte dele certamente deixou um vazio no meio empresarial. Meus sentimentos à família e a toda a comunidade da Serra Gaúcha. Sem dúvida alguma. Boa noite, bancada. A Magda está certa. Se faz assim para colocar o perfume mesmo, viu, Gustavo Vitorino? Uma dica para o moço, que o nosso telespectador que pediu dicas, é o 1 Million. E um brasileiro da Boticário Ousade vermelho. Acho que as fragrâncias dos perfumes são para atrair o sexo oposto. Por isso que a mulher gosta do masculino e os homens os femininos. Um beijo para todos e um beijo para minha mãe. José Vitor, farmacêutico apaixonado por cosméticos. Ele que está dando essas dicas. Dicas dos perfumes que dei são 2 que sou apaixonado. Meu namorado usa. Ele também usa o Coffee da Boticário. Super recomendado também. Obrigada, José Vitor, pelas dicas. Mas o perfume brasileiro tem um grande problema. Ele tem um cheiro legal, mas fixação. O segredo de fixar perfume está com os franceses. Não existe. Está na França há 7 chaves de segredo. E a Nessi estava muito magoada aqui com a bancada e tal, que ontem a gente não leu um elogio para o Vitorino. Oba, bem-vindo, doutor Vitorino. Você faz muita falta, você só aumenta a audiência e a credibilidade do programa. Um abraço a todos da bancada. Por favor, leiam minha mensagem, ficaria muito feliz. Muito obrigado, querido. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho. Continua com a gente. Eu sugeri um facelift no Vitorino, que ele fica com um olhar triste, assim, fazer uma cirurgia que se chama lifting na pálpebra. E fazer uma bichectomia para deixar o rosto que nem eu, estilo bichectomia? Bicha não, por fora. E deixar os lábios carnudos com ácido hialurônico, que é a bagaça dele. Eu acho que tá feio, cara. Aquele beição de Donatella Versace? Fora. Não vai fazer aquele acidente que ela fez, Aquele negócio não faz um acidente como ela. Eu acho que a pior coisa é mudar a cara. Deixa assim. A gente pode ver o Michel Temer, né? Mudou a cara. Parece com a Fernanda Montenegro. Eu vou usar uma expressão aqui de uma atriz que o Marne vai me ajudar, porque ela falou isso no Oscar. Quando falaram para ela ganhou o Oscar e falaram, já me recomendaram cirurgia plástica, ela disse não. Cada ruga do meu rosto tem uma história e conta parte da minha vida. Não, vai explicar isso para os caras numa balada. Isso. Quem disse isso foi a Catarina Repórter. Mas quem falou isso também, quem falou isso também foi Charles Navour. Charles Navour, com 92 anos. Você não quer fazer uma maquiagemzinha? Ele disse isso aqui em Porto Alegre. Ele disse, não. Cada ruguinha dessa representa muitas coisas que eu tive na vida. Mas eu posso falar. Eu não quero que represente nada. Nós vamos fazer uma... Primeiro aniversariante, Jean Mesnier. Esse cidadão foi um padre que deixou um testamento. E nesse testamento ele confessa o ateísmo. Um padre
confessando o ateísmo. E disse essa frase que foi atribuída a Voltaire: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E ele era padre. Então ele é um grande filósofo francês, é muito respeitado justamente por ter dito essas frases que foi atribuída a Voltaire. Voltaire colocou em um dos livros dele esta frase. O Sérgio Endrigo, que eu tive o privilégio de conhecer, de conversar com ele 2 ou 3 vezes. Você não vai ver esse Pilté. E eu que amo Soloté. Roberta também. Não, Roberta é Pepino de Capri. E o Pepino de Capri é irmão do presunto de Parma, né? É verdade. Exatamente. Mas eles são só porque eles são filhos da mesma mãe. Os pais são diferentes. Sérgio Endrigo, que ganhou o Festival de San Remo de 68, com a música Canzone per te, com o Roberto Carlos, que cantou a música, e o Roberto disse que ganhou. Mas quem ganhou foi o Sérgio Endrigo, o Festival de San Remo. Deixa o Roberto achar que é o Rubem Aguirre, que era o professor Girafales. Lembram dele? Sim. Todo mundo lembra dele, né? E o Claude Brasseur, ator francês, mas eu quero falar do Harry Nilsson, o cantor Nilsson, que fez grandes sucessos, Without You, e o Everybody's Talking, que foi uma das músicas... A trilha do Perdidos na Noite. Isso, exatamente. Exatamente, né? Johnny Hallyday, ator e cantor francês. Demi Rousseau, fez grande sucesso no Brasil com muitas músicas. O futebolista brasileiro Dirceu, que morreu num acidente de automóvel aos 43 anos, depois de ter defendido a seleção brasileira, isso lá no Rio de Janeiro. James Belushi, ator norte-americano. Ellen Hunt, para mim, uma das mulheres mais lindas e mais talentosas do cinema. Aquele filme Náufrago, que ela fez junto com o Tom Hanks, para mim, aquele filme. E o outro, Melhor é Impossível. Esse é o grande filme. Ela e o Jack Nicholson ganharam o Oscar naquele ano. Ela e o Jack Nicholson. E ele é uma mala no filme, né? Ele é uma fascista, nazista. Ele é esquisitão, mas é um esquisitão que, à medida que o filme vai avançando... a gente não vai contar o filme, mas eu recomendo para que assistam. Pelo seguinte, porque os primeiros 10 minutos você odeia ele. Depois você começa a gostar do cara. E descobre que ele é o mais humano do filme. Ele é o cara mais humano. Fascinante. O filme é genial. E a Ellen Hunt faz um papel espetacular. E o último aniversariante chama-se Chiara Tivello, cantora italiana que gravou músicas lindas. Ela tem uma voz maravilhosa. Ela foi meio namorada da Ana Carolina em uma época aí e tal, mas... Ana Carolina é namorada. Ela está completando hoje, a Chiara Tivello, 42 anos. E essa moça canta. E ela reside num dos lugares mais bonitos do mundo, que é a Toscana. A Toscana. Eu vou pra Toscana. Sabe onde? Onde na Toscana? Não. Não sei. Eu quero mandar um abraço. Sabe quem está de aniversário também? 78 anos, o Paulo Santana. Verdade. Legal, saúde para ele. Quero mandar um abraço também para a Milene Vargas, nossa amiga, coach feminina, uma empresária que decidiu investir na carreira de coach. Hoje ela é uma das mais importantes palestrantes do sul do país, Milene Vargas. Quero mandar um abraço para ela que está de aniversário hoje. Feliz aniversário, Milene. Olha, as nossas telespectadoras, em especial a Sandra Poleto, que é uma telespectadora de carteirinha, manda uma dica também para o nosso telespectador que quer encantar a sua futura namorada. Bulgari masculino tradicional, que é o perfume. Ela ama, usa muito. Ela diz que é o melhor perfume do mundo. E ainda existe o Chanel número 5, que a Marilyn Monroe usava? O perfume é maravilhoso, né? Sim. Deve ser uns $150, né? E tu sabes que eu ganhei uma vez um Chanel número 5. E usou o perfume? Usava uma gota? 2 gotas para dormir. Achei uma porcaria. É mesmo? Não tem nada a ver. Achei uma porcaria. Detonou o perfume. Mas não é, perfume é uma coisa de gosto, né? Eu achei ele forte, achei um cheiro de velha. Mas a Cristian falou naquela época se usava esse tipo de perfume. Mas aí é que tá. Década de 50, 60. É um cheiro ultrapassado. Cheiro horrível, achei horrível. É vintage. E aí tive que usar um tempo... Patchouli era um perfume na época que era o cheiro da maconha. Todo mundo usava patchouli na década. Bom, olha aqui, mas o cheiro, lá no quem vai no rosa, tem cheiro de maconha todo dia. Lá no rosa, mas o cheiro da maconha, patchouli é legal. A Neuza Rocha, nossa telespectadora, diz o seguinte: gente, cuidado ao fazer pedido ao Santo Antônio. Pedi a ele alguém que me ame, me respeite, me trate com carinho, seja amigo, parceiro, que esteja sempre ao meu lado, na alegria e na tristeza, e que seja fiel. Ele me mandou um cachorro.
Josué. Ai, beijos. Deus, adorei. Linguiça. Adorei. É verdade. É verdade. Afoga o Santo Antônio. Tu faz um pedido pra ele, enquanto ele não realiza, enquanto ele não te dá, tu deixa ele, tira a criança, esconde a criança. Tira pra baixo. Eu já pedi pra Santo Antônio assim. Só eu e ele conversando. Considerando as prisões domiciliares que tem em Brasília, um amigo disse algo bem interessante. Ele disse, olha, eu não posso sair do país, eu só posso sair de casa durante a semana para trabalhar e final de semana não posso sair de casa. Ele disse, eu também estou preso. Também está preso, é verdade, por falta de segurança. Antes o Vitorino estava falando da depredação dos patrimônios, né? E a Câmara de Porto Alegre aprovou um projeto, que foi de autoria da vereadora Mônica Leal, que fixa multa para pichadores. Já tem uma multa, que hoje é de R$ 585,78 a R$ 2.928,90. E vai agora, mudando os novos preços, de R$ 2.928,90, que antes era o máximo, até R$ 10.153,52. Ou seja, aumentou muito mais a multa para quem pichar patrimônio histórico, patrimônio privado, público. Então, que bom, né? Agora, você sabe que a vereadora Mônica Leal teve no meu programa hoje à tarde, aqui na Rádio Pampa, teve pessoalmente no estúdio conversando com a gente. Você sabia que pichar é crime ambiental? Crime ambiental de 6 meses a 1 ano de cadeia. Você pode, 6 meses a 1 ano de cadeia e multa. Sim. E a multa estabelecida pela prefeitura é essa. E antes desse novo projeto, já tinha prisão? Eu acho que não, eu acho que agora. Só a partir de agora. Não, a prisão já existia. Não, já existia. Só que agora passou a ter uma multa pesada, a pessoa vai ser responsabilizada, ou seja, aquilo vai ser executado, o sujeito vai virar devedor, não vai tirar negativa, porque a gente pensa assim, pichador é um garoto de 14, 15 anos. Bem capaz, tem muito marmanjo. É um retardado que às vezes tem carro que deixou estacionado a 2 quadras para fazer gracinha. Porque tem que carregar as tralhas e tudo. Eu acho que é coisa... O senhor gosta dessa palavra retardado, hein? E é caro, né? É muito caro. É muito caro uma tinta dessa, é muito caro. Não, e a aparelhagem para eles se pendurarem lá. Sim, esse de pendura, ou seja, eu acho que a vereadora Mônica Leal fez um negócio bem... E agora fico triste. Agora vai ter que ser sancionada pelo nosso... Vai ser porque eu acho que é no interesse da cidade, né? O que houve? No interesse da cidade. Eles estão fazendo fofoca ali, os dois. Eles estão rindo da tua pessoa. Eu também acho. O Marley Barcelos... O Marley Barcelos é das pessoas mais sorrateiras. O Marley não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Dissimular. Olá, bancada. Quero conquistar uma gata. Meu amor vai acabar morrendo. Quero conquistar uma gata. Qual carro compro? Responde aí, Chicão. É uma figura esse Gustavo Vitorino. Se a mulher é Maria Gasolina, Camaro é amarelo. Não é mais Maria Gasolina, Se a mulher é Lourdes Gasolina. Para de chamar Maria, não é muita brava. É SLK conversível. Mas Camaro amarelo não é nada original. Não, mas para Maria Gasolina é o carro que mais atrai a mulher na rua, porque o cara põe o braço para fora, aí põe a mulher, braço musculoso, mas a Maria Gasolina, o que ela é? Ela é o quê? Bagaceira. Agora não chamou minha mãe de bagaceira, agora não é. Maria Chuteira. Um áudio. Olha aqui, e se o cara for o Cauã Raymond, por exemplo? O Cauã Raymond vai andar de bicicleta. Vai andar de bicicleta. Vai andar de skate. Na parada do busão. Na parada do busão. O Raymond vai morrer. Na parada de ônibus. O Vitorino de bicicleta, estilo Zé Colbert. O Vitorino não pode andar de bicicleta. Eu já vi. O Vitorino tem que andar de triciclo. O Cauã e o Rodrigo. Ô, Vitorino, não responde. Não é triciclo, é tonka. Lembra aqueles brinquedinhos? Tonka. Tonka é um triciclo bem pequenininho. Era um brinquedinho que tinha da tropa. Tem umas rodinhas atrás, mas eu vi, eu não tô errado. É uma tonka. Eu quero dizer para as meninas da bancada que eu já vi ao vivo Cauã Raymond e Rodrigo Hilbert. E o Rodrigo Hilbert é mais bonito. É mesmo? Além de ser bonito, cozinha, que é uma maravilha, é queridíssimo. É um espetáculo.
Sabia? Ele faz crochê. Aprendeu com a família. Não dá, né? E eu tô E é casado com a Fernandinha Lima. E tem uma família linda, né? Uns filhos lindos. E eu tô tentando passar a noite com a Gisele Bündchen de novo. O que é? Tô tentando passar a noite com a Gisele Bündchen de novo. Depois que a Magda te escanteou. Eu tentei uma vez e não deu certo. Tentativa nula. Não vai conseguir. Ela tem o Tom Brady. Não precisa. Mas o Tom Brady, eu não sei, aquele jeitão dele. Só achei ele fraco. Fraquinho, fica atirando bola pra um, atirando bola pra outro. Aquilo O Itamar Coelho. Pois é, ele pega a bola toda hora. Isso não é legal. O Itamar Coelho, do bairro Roberta dos Morros, diz o seguinte: fiquei com uma dúvida, não entendo nada de perfume. Se eu quiser usar um perfume com aroma amadeirado, para não gastar muito, posso usar óleo de peroba? Muito bom. Óleo de peroba. Desse perfume. 3 alternativas. Faz o seguinte, olha aqui, faz o seguinte, bota uns cravos, assim, sabe, uns cravos e umas canelinhas, assim, em casca, assim, pra dar um arominha, assim, depois tu pataca. Muito bom, pra dar uma bom. Intensificada. Ai, olha aqui, ó, eu cheguei a chorar de tanto rir. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Assisto o programa diariamente. Estou enviando essa mensagem para pedir à Prefeitura que substitua as lixeiras do Parque Farroupilha, Redenção, que estão sem fundo, estão corroídas. As pessoas jogam o lixo nas lixeiras que estão sem fundo, o lixo acaba caindo no chão. Mariana Mazeron. Ah, mas quem é que tem que cuidar disso? Tá, pra ti? Pode isso? Como é que pode? É um horror. Olha aqui que bonitinho, Luciano. Boa noite, assistindo de Cantanhede. Pode ser Cantanhede? Coimbra, Portugal, pelo YouTube. Cantanhede. Pede pro Chicão mandar um abraço pro meu pai em Taquara, que é o seu Dorivaldo Reinheimer. Abraços para todos, Luciano Tel Reinheimer. Dorival, você tem um privilégio de morar em Taquara, geograficamente Taquara é uma cidade que mais fica próxima do litoral, de Porto Alegre e do Vale dos Sinos e também da Serra. Então, morar em Taquara é qualidade de vida. Taquara é uma cidade que produz muito perfume amadeirado. É amadeirado, é. Boa noite, Magda Bancária. Eu achei já meia arenga. Perfume ideal, perfume amadeirado para cara de pau, Gimo Cupim. Eduardo Bauerman, Distância Velha. Pô, essas empresas podiam anunciar no nosso programa aqui, porque a gente está dando uma forcinha para vocês, para vender esse negócio de madeira de vocês aí. Pô, então vocês podiam. Boa noite a todos da mesa, Evandro Good. Aproveitando a deixa, eu queria saber qual é o perfume que as beldades femininas da mesa usam. Um abraço grande para a Magda, Jéssica, Carla e a minha musa Cris. Essa é uma pergunta legal. Evandro Good. Vai lá, Cris, teu perfume. Evandro. Eu uso Seimiaki, L'Odyssey. E eu tenho também no meu, né, tem dois, o Seimiaki e o My Burberry, que é um perfume que a Burberry lançou ano passado e é maravilhoso. Mas eu gosto dos perfumes mais adocicados, não muito doces, levemente adocicados. E esses dois são docinhos. Me desculpa a minha ignorância, mas é Barbie, não é Barbie? O que é? Eu tô brincando. Burberry. Tá. Uma marca Carla Krieger. Qual é o perfume? Relógio Burberry. Qual é o perfume que tu usa? Eu uso hoje o Rap da Clinique e é um perfume mais cítrico. Eu maravilhoso. Mas ele é um perfume mais pro verão. Tô precisando de perfume, na verdade. E eu gosto bastante do Dior Addict, que é bem para inverno. É um perfume maravilhoso. Eu uso para o dia a dia da L'Occitane. O Lavanda da L'Occitane e o Aqua de Parma. Eu uso avanço e leite de rosa. Menina, você é menina? Ele nunca deixa eu falar. É menina, vai chegar na minha vez, ele fala. Fala, Jéssica. Menininha. Mas eu uso 3 perfumes. Eu vou dando que meleca, hein? Mas não é todos no mesmo momento, né? Eu uso o Femme, que é um rosinha da Hugo Boss, e também o Laguna, agora eu tava precisando que eu não lembrava o nome, Laguna do Salvador Dalí, que é um perfume em formato de boca que eu adoro usar no dia a dia, ele é mais cítrico. E também o Chuanchu, eu gosto do Chuanchu prata, o normal. O Femme é muito bom, já usei. É legal. Eu uso avanço e leite de rosa. Tá, e o Rafael aqui, Prado, o Rafael Prado foi longe agora, hein? Ele sugeriu o Lancaster. Pô, maravilha! Adorei! Esse é champion. Adorei!
sei. E o Heron Paza diz que o perfume preferido do Chicão é o Cachemir Bouquet. Não, eu uso o perfume Gucci by Gucci há anos. E Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, que está na moda, e Ombre Libre de Saint Laurent, que é o perfume da sexualidade. Mas mais que o teu estilo é o Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, por causa do olhar. Bouquet foi um grande anunciante de rádios novelas, da radionovela daquela época. Cachemir Bouquet anuncia nossa nova novela e tal. Me lembro. Agora, você sabe que vocês estão errados em usar perfumes diferentes? Por quê? O certo é você usar o mesmo perfume por um período. Para ser identificado pelo perfume. Mas de onde tu tirasse isso? De onde é que tirasse isso? O dermatologista disse que depois de 4, 5 anos usando o mesmo perfume, ele perde o... Mas eu não Vocês não têm. Eu vou poupá-los de ouvir essa bobagem a essa hora da madrugada. Tenham todos uma boa noite. A gente volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Bons sonhos. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.